Se a gente pegar a hidrelétrica, que é a energia mais barata que o Brasil tem, e simplesmente usar o que já está lá e produzir mais do mesmo, com obras civis que já estão colocadas, simplesmente botando equipamento e aproveitando a água, que aliás está sendo vertida atualmente porque os reservatórios estão cheios, a gente teria energia barata, disponível e abundante. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. A nossa convidada hoje é a Adriana Waltryk, ela é CEO da SPIC Brasil. A SPIC é uma empresa estatal chinesa de energia. Ela é uma das maiores empresas de energia da China e a maior geradora de energia solar do mundo. A SPIC está no Brasil desde 2017 e em 2021 faturou aqui cerca de 2 bilhões de reais. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Adriana, vocês têm projetos em energia eólica, energia solar, né? E vocês vão investir no Brasil cerca de 6,5 bilhões de reais, né, nos próximos anos. Conta um pouco mais sobre esses projetos, quais são as prioridades de vocês? É a energia solar mesmo? É a energia eólica? Bom, Mari, nós temos 4 pilares de crescimento no Brasil. Hoje nós somos a 4ª maior empresa de geração de energia privada no país. E nosso crescimento vai ser baseado em 4 pilares. O hidrelétrico, aí já temos uma grande hidrelétrica, que é a hidrelétrica São Simão, que está ali nos estados de Goiás e Minas. O segundo pilar é o pilar solar e eólico das renováveis. Então, esse é um pilar que nós estamos investindo fortemente. E recentemente anunciamos um grande projeto solar entre os estados do Piauí e Ceará, de mais ou menos 738 megas. Depois nós temos o braço termoelétrico, ou o pilar termoelétrico, onde temos GNA 1 e 2, somos investidores de 33% de um parque que tem 3 gigawatts de potência instalada. E o 4º pilar é o pilar inovação, e aí tem o hidrogênio verde, que muito tem se falado ultimamente. E essa também é uma das nossas apostas. Além da Smart Energy, que são sistemas de geração de energia distribuída para grandes condomínios. Então, que a gente vai trabalhar desde a energia elétrica até sistemas de ar-condicionado ou calefação, como for o caso, e também sistemas de geração de energia através da biomassa do lixo. E o que precisa avançar no Brasil em termos de regulação, em termos de legislação, para acelerar o crescimento do uso e da geração dessas fontes de energia? Bom, a gente tem conversado muito com os reguladores, com o governo sobre, e recentemente, através da International Hydro Association, nós participamos de uma carta aberta à sociedade e ao governo, em que a gente defende a modernização das usinas hidrelétricas brasileiras. Não só modernização, mas a capacidade de expandi-las, a possibilidade de expandi-las através da regulação atual, que hoje em dia não existe. Então, acreditamos que uma regulação que permita, no mesmo rio, na mesma construção civil, expandir a capacidade das turbinas, é boa para o Brasil, é boa para a sociedade, é boa para os investidores. Então, a gente acredita, essa é uma das regulações muito importantes que o Brasil pode avançar. Assim como remunerar adequadamente alguns serviços que as hidrelétricas fazem para o sistema elétrico nacional. Exemplos, serviços ancilares, regulação de potência, que são itens que possibilitam a gente ter a luz elétrica acesa a todo tempo, quando a gente vê que não tem sol todo tempo, não tem vento todo tempo, e quem entra na base são as hidrelétricas, controlando a estabilidade do sistema. Então, achamos que também tem desenvolvimentos a serem feitos aí. Sob o ponto de vista da solar e das eólicas, a gente acredita que a regulação é bem desenvolvida, tanto que a indústria se desenvolveu de uma maneira muito rápida e muito eficiente, então acreditamos que estamos bem. No hidrogênio verde, o mundo inteiro está trazendo as novas regulações.
O hidrogênio é um gás altamente explosivo, né? Então, para você ter uma ideia, para transportar hidrogênio, você tem que gelar ele a mais de menos 300 graus centígrados. E isso requer muita energia. Mas, por si só, nós não temos regulação de como estocar esse combustível, de como transportar, como é que faríamos gasodutos, como é que seria a logística desse gás. E, enfim, a gente precisa fazer uma série de um arcabouço regulatório para que a gente possa trabalhar e investir com segurança e até exportar o hidrogênio. A gente precisa entender as condições, as responsabilidades para poder trabalhar e fazer business plans adequados. E no caso da energia solar, as distribuidoras de energia hoje, elas dizem que o sistema de distribuição acaba ficando um tanto sobrecarregado por conta de alguns subsídios que existem ainda para a energia solar. Alguns deles já foram retirados, mas ainda existem, né? O mercado de energia solar hoje, ele ainda precisa de subsídios? Porque o que diz, né, a alegação das distribuidoras é de que isso gera um custo para o todo dos consumidores, né? Esse é um mercado que ainda precisa de subsídio, ainda é necessário? A gente acredita que a energia solar já se desenvolveu a um ponto em que ela já pode caminhar com as próprias pernas, né? E o subsídio anterior, que era o uso da rede, e ainda está posto, né, por mais alguns anos, ele talvez não seja mais necessário para a equação econômica solar, que já está instalada e já adquiriu porte no Brasil. A gente entende, sim, o sol é livre, mas o sistema elétrico tem um custo e ele precisa ser arcado por todos que o utilizam. Então, nos parece mais eficiente que cada um pague pelo uso do sistema. E especialmente quando não existe mais a necessidade de fomentar alguma das matrizes, alguma das partes da matriz energética brasileira, como é o caso da solar, que já se desenvolveu, já se estabeleceu e já é uma realidade em larga escala no país. Então não precisa mais de subsídio, a energia solar? Provavelmente não. Essa é uma conta que nós não trabalhamos na geração distribuída, nós só trabalhamos no grande porte, mas na ponta do varejo nós acreditamos que o solar já é competitivo por si só. E vocês também, como a gente estava conversando aqui, também investem em energia eólica, né? E recentemente a Petrobras anunciou a intenção de ampliar estudos para eventualmente investir em produção de energia eólica offshore, né? Vocês consideram também atuar na produção de energia eólica offshore? É algo que vale a pena, faz sentido? Porque esse anúncio, por exemplo, da Petrobras gerou uma série de questionamentos no mercado, né? Investidores que têm ações da Petrobras e que acompanham a Petrobras, por exemplo, ficaram em dúvida se vale a pena, se é algo factível, né? Na sua visão, produzir energia eólica no mar, né, em alto mar, é algo factível, é algo que vocês pretendem investir? A SPIC no mundo tem offshore, ela é uma das grandes produtoras offshore. Essa é uma nova fronteira da energia no mundo. Ela provavelmente vai começar a se tornar representativa ao final dessa década. Nos parece ainda que estamos iniciando estudos. É claro que fazer qualquer coisa em alto mar é caro, tanto no sistema de instalação, mas também na transmissão, né? Nós vamos ter que pensar em cabos submarinos e os custos dessa produção e transmissão são mais elevados do que o onshore. Então, dito isso, essa é uma nova fronteira. Os ventos de alto mar são ventos muito bons, então a produtividade compensa. E empresas petrolíferas talvez tenham sim aí uma vantagem competitiva porque elas já têm as plataformas em alto mar. Então, os estudos talvez revelem se essa energia seria competitiva com as estruturas já existentes. Mas, de forma geral, essa é uma nova fronteira, ela ainda é cara.
mas é algo que o Brasil tem que começar a olhar, provavelmente para a próxima década, né? Então é uma visão aí de mais médio para longo prazo. E vocês também, como você mesma falou, vocês também investem em hidrelétricas, né? Tem a hidrelétrica lá de São Simão, e esse é uma fonte de geração de energia que é uma energia limpa, mas ao mesmo tempo é um modelo que eventualmente pode trazer custos ambientais e custos sociais, né? Por conta de um alagamento de uma faixa relevante de terra e eventuais necessidades de deslocamento de população, né? E você mesma comentou sobre a possibilidade, a necessidade de ampliar o uso das hidrelétricas no Brasil. Como ampliar, e há espaço para essa ampliação sem cair eventualmente em erros do passado, né? A gente tem muito aí a memória de Belo Monte, e sem gerar problemas sociais e ambientais. Nós advogamos muito a possibilidade de ampliar as hidrelétricas existentes. No caso de São Simão, que é uma hidrelétrica de grande porte, 1,7 giga, nós temos construção civil para 2 turbinas adicionais e temos um reservatório que comporta 2 turbinas adicionais. Então, nesse caso, nós não teríamos qualquer impacto ambiental. Nós estaríamos usando o que já está lá, estaremos otimizando a estrutura que está lá. Mas isso não é um privilégio da hidrelétrica de São Simão. Muitas outras têm exatamente a mesma perspectiva de obras que pararam no meio do caminho ou que tinham potencial para ser algo maior. Se fez a maior parte da usina, mas ficou algo por fazer. Então, a gente acredita que o Brasil deveria, sim, fazer um inventário do que é possível. Na nossa conta, e conforme a International Hydro Association, há em torno de 11 gigas no Brasil esperando para serem produzidos de forma sustentável, eficiente, barato e que otimiza o sistema como um todo. Então, aí a gente vê sustentabilidade e desenvolvimento andando de mãos dadas e trazendo desenvolvimento econômico para as regiões, porque haverá muito mais arrecadação de impostos, haverá empregos no local, especialmente na época da construção e depois para a operação. Então, acreditamos que é algo que está adormecido, que a gente precisa olhar enquanto sociedade, enquanto país, que precisa ser competitivo, né? E que precisa ser sempre sustentável como já somos. Esse é um fator competitivo para as próximas décadas que o Brasil tem nas suas mãos e pode ainda melhorar. Então você não vê a possibilidade de construção de novas hidrelétricas, não é isso que está em pauta? As novas hidrelétricas, o governo que assumiu poderá propor novos projetos. Então a gente aguarda o Ministério de Minas e Energias e a EPE indicarem se haverá construção de novas hidrelétricas e que impactos sejam impactos aceitáveis pela sociedade. Então, em o governo fazendo tais possibilidades de licenças e de construção, a gente analisaria. Mas, prioritariamente, a gente tem uma riqueza que está adormecida nas nossas mãos, que são as expansões das hidrelétricas existentes. E você mesma comentou que esse grupo, né, de hidrelétricas, como que é o nome mesmo da entidade? A International Hydro Association. Isso, que vocês têm conversado com o governo e estão pleiteando algumas melhorias, né? E dentre elas uma remuneração para essa administração que eu entendo que as hidrelétricas fazem, para além da simples geração de energia, né? E imagino que pagar por essa administração é um custo a mais que hoje não se tem, né? E, ao mesmo tempo, o consumidor hoje paga bastante caro, né, na conta de luz, né? Muito por conta de subsídios que foram sendo dados no setor aí ao longo dos anos e que encarecem bastante a conta de luz. É necessário um pagamento a mais ainda e caberia aumentar ainda mais esse custo? A gente concorda que é inadequado aumentar custos, mas é importantíssimo analisar a eficiência de cada um dos atores desse sistema e tirar benefícios onde eles não estão e colocar em quem exatamente está gerando tais benefícios. Então, a gente pleiteia uma revisita nos benefícios de todos os atores
do sistema elétrico brasileiro, solar, o eólico e as hidroelétricas. E, nesse sentido, entender qual é o benefício econômico que cada uma traz para o sistema e o benefício econômico que algumas podem retirar em determinados momentos. Então, a gente acredita que a adequada remuneração é manter o equilíbrio e não exatamente aumentar o todo, mas adequar a distribuição das tarifas nesse mesmo sistema. Não obrigatoriamente quer dizer aumentar a tarifa para o consumidor final, mas fazer uma melhor e mais adequada divisão do bolo, retirando subsídios de onde não precisam mais e alocando valores onde são produzidas otimizações, até para manter esse sistema eficiente ao longo do tempo. E de onde poderiam ser tirados subsídios, por exemplo? Essa é uma análise que a gente precisa olhar com muito critério, mas há pouco a gente comentou sobre os subsídios da energia solar. Então, é possível que existam subsídios na cadeia de valor do setor elétrico que precisem ser revisitados. Você falou que a intenção não é aumentar a conta para o consumidor final, né? E o que precisa acontecer para essa conta diminuir? Para você ver no, sei lá, talvez curto, médio prazo, a possibilidade de redução desse custo? Eu dei um exemplo há pouco. Se a gente pegar a hidroelétrica, que é a energia mais barata que o Brasil tem, e simplesmente usar o que já está lá e produzir mais do mesmo, com obras civis que já estão colocadas, simplesmente botando equipamento e aproveitando a água, que, aliás, está sendo vertida atualmente porque os reservatórios estão cheios, a gente teria energia barata, disponível e abundante. Então, a gente precisa desses exemplos se tornarem realidade. Então, acreditamos que tem 11 GB na conta da International Hydro Association no Brasil, esperando para ser despertada numa equação econômica que deverá favorecer a sociedade toda. Então, esse é um dos exemplos, né? Mas tem muita tecnologia acontecendo. Exemplo, hibridização de parques, colocar energia solar junto com energia eólica no mesmo lugar. Então, quando não estiver ventando, e em geral venta à noite, você não está produzindo solar. E ao mesmo tempo que durante o dia não venta, você tem o sol. E aí você usa a mesma linha de transmissão. Então, são possibilidades tecnológicas que a gente precisa avaliar e analisar. É a mesma linha de transmissão que pode ser usada para parques híbridos, que só estão começando no Brasil. Então, eu vejo aí 2 exemplos assim, muito claros de otimizar a tarifa lá na ponta final, à medida que a gente está produzindo melhor na origem. Então, sim, tem muita oportunidade nos esperando. E a gente falou um pouco aqui sobre a usina São Simão, né? Uhum. E a usina, ela é alvo de uma disputa ali, envolvendo a SPIC Brasil e a comunidade de pessoas que moram ali na região, né? Que foram alvo aí de uma ação de despejo, se não me engano, um tempo atrás. Queria pedir para você explicar qual que é a situação dessa ação hoje e por que despejar essas pessoas que, até onde eu entendi, são pessoas que vivem lá há bastante tempo. Qual que é a situação ali? A situação de São Simão, assim como de a maioria das hidroelétricas brasileiras, a gente tem uma área de reservatório muito grande. E toda esta área da concessão, conforme o próprio contrato de concessão que nós assinamos lá em 2017, nós não podemos ter habitações neste entorno. Não obstante, as pessoas vão e se instalam. Bom, aí começa a surgir o perigo. Por quê? Quando a gente for aumentando o nível do reservatório, em função das chuvas, exatamente como está acontecendo agora, existe perigo de vida para essas pessoas que se instalam no entorno de um reservatório, que sobe rapidamente à medida que as chuvas ocorram. Exemplo, em janeiro, em 30 dias o reservatório subiu de 30% para 75%. Então, a água avança na direção de quê? De quem se instala em regiões proibidas por lei. Então, o que nós fazemos é exatamente seguir a lei, notificar, avisar que aquela é uma região de risco, que não pode ser habitada. Então, nós sempre trazemos o Ministério Público junto conosco
e solicitamos, pedimos, demonstramos que nós precisamos todos seguir a lei. E é isso que nós temos trabalhado com muita tranquilidade, com muita disciplina. Na época da pandemia, nós não promovemos nenhuma notificação, porque achávamos que ali tinha uma crise humanitária grande no mundo inteiro, e no Brasil em especial, em função das nossas desigualdades. Então, mas agora, normalizada a situação de saúde pública, nós precisamos fazer cumprir a lei, porque senão nós estamos provendo outro risco de vida para essas populações. Então, temos feito muito tranquilamente a notificação, junto com o Ministério Público, junto com as prefeituras, e buscamos soluções para essas pessoas que precisam de habitação em algum lugar, mas não num lugar que impõe riscos de vida. E vocês têm buscado dar assistência e atuar na busca por moradia para essas pessoas, por exemplo? Como que vocês estão atuando com essas famílias? A gente atua junto com as prefeituras, propondo novos locais de realocação dessas famílias. Então, as prefeituras são parceiras porque é um problema, sim, social e comunitário que nós precisamos resolver e endereçar juntos. E o presidente Lula, ele já fez duras críticas ao processo de privatização da Eletrobras e já disse, inclusive, que considera a possibilidade de rever esse processo, enfim, o quanto for possível, né? Como que você vê a possibilidade de revisão do processo de privatização da Eletrobras? O que isso eventualmente muda nos planos da SPIC no Brasil? Bom, sobre o processo da Eletrobras, ele foi aprovado no Congresso, então acreditamos que essa é uma ideia, uma análise que precisa passar de novo pelo Congresso. Então, estamos acompanhando e avaliando e tentando entender como será esse questionamento, e que passa em grande parte por um grupo político, pelo Congresso Nacional. Sob o ponto de vista da SPIC Brasil, nós não participamos da privatização da Eletrobras e nossos investimentos no Brasil continuam sempre com foco em ser um dos maiores players nacionais privados de energia elétrica. Então, nossos planos continuam, nós estamos aqui para o longo prazo, entendemos as preocupações de um governo que assume, mas entendemos também que as soluções vão ser encontradas exatamente junto ao Congresso Nacional. Você, Adriana, é presidente de uma grande empresa no setor de energia, que é um setor, como muitos ainda, bem masculino, né? Uhum. Como que é isso? Você precisou enfrentar algumas situações aí um pouco delicadas por conta disso? Conta um pouco sobre essa sua experiência. A minha experiência foi sempre de foco e disciplina. Então, eu não posso dizer que eu não vi a discriminação de gênero, mas eu passei por cima dela, né? Então, os olhares de preconceito não encontraram em mim a possibilidade de me pararem. E eu prossegui na minha trajetória e estou onde estou, e especialmente promovendo a diversidade como um todo na nossa empresa. Hoje nós temos 37% de líderes mulheres na SPIC Brasil, queremos chegar a 50% e estamos no caminho. Então queremos empresas diversas que reflitam a própria sociedade em que a gente vive e que todos tenham oportunidade, porque o mundo é muito complexo para a gente esperar que a cabeça de poucos resolvam tudo. A gente precisa de todo mundo remando e pensando de diferentes formas, de diferentes perspectivas, para chegar em soluções minimamente aceitáveis. E recentemente o presidente Lula ele anunciou e enviou para o Congresso um projeto de lei que torna obrigatória a equiparação salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Uhum. Como que você vê essa iniciativa e como que é isso dentro da SPIC? Como que vocês trabalham esse tema dentro da SPIC? Dentro da SPIC não existe diferença salarial baseada em nenhum critério além do profissional. Então, se a pessoa é capacitada para aquele cargo, não importa gênero, não importa cor, não importa raça, ela tem aquele salário para aquela posição. Então é bom que exista uma lei no Brasil, porque a nossa realidade do grupo SPIC não é a realidade nacional.
Então é bom que surja uma lei que possa ajudar o Brasil a caminhar a passos largos para os grandes desafios do mundo, para encontrar os desafios do mundo e ajudar a resolvê-los. Qual?